Episódio 179 do nosso podcast diário Bíblia em um Ano. Sou eu, Padre Adriano Zandoná, com você. Estou muito feliz de contar com a sua presença, a sua sintonia, a sua participação. Você é convidado a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, chamar mais pessoas para virem rezar conosco, virem viver conosco esse conteúdo fantástico, conhecerem a palavra de Deus, mergulharem na palavra do Senhor. Hoje nós leremos 2 Reis, capítulo 11 e 12, Amós, do 4 ao 6 e o Salmo 122. Já deixa preparado aí o Salmo 122, você sabe, o padre sempre explica que se não der tempo, se ficar muito grande o podcast, você vai ler o Salmo 122 depois como tarefa e como leitura complementar, combinado? Quero convidar você a escrever aqui nos comentários seus pedidos de oração, suas intenções. Também quero dizer a você que ainda não se inscreveu no meu canal. Vem se inscrever, faça parte aqui da nossa família, aqui tem muita coisa boa para você, ativa o sininho das notificações. Eu posto todos os dias a homilia de cada dia, o evangelho. Todos os dias às 6 eu rezo o texto aqui, 6 da tarde. Todos os dias ao meio-dia entra um novo vídeo do projeto Bíblia em um Ano. Leia a Bíblia inteira comigo em um ano, aqui também no canal. Todos os dias, aliás, tem playlists aqui dos meus DVDs, dos 2 DVDs, dos clipes, playlists sobre cura interior, sobre relacionamento, sobre família, sobre temperamento, sobre temas diversos, minhas pregações no programa Sorrindo para a Vida, da TV Canção Nova, minhas pregações no programa Para Ser Feliz, muita coisa boa para abençoar você, tá bom? Vamos escutar a palavra do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 11, quando Atália, mãe de Ocosias, viu morto seu filho, decidiu exterminar toda a descendência real. Porém, Josaba, filho do rei Jorão e irmã de Ocosias, tomou Joás, filho de Ocosias, e o fez escapar do massacre dos filhos do rei, escondendo-o com sua ama de leite no quarto de dormir. Assim o esconderam de Atália, de maneira que pôde escapar à morte. Ele esteve 6 anos escondido com Josaba no templo do Senhor, enquanto Atália reinava sobre a terra. No 7º ano, Joiada convocou junto de si, no templo do Senhor, os centuriões dos cários e dos cursores. Fez com eles um pacto e, depois de prestarem juramento no templo do Senhor, mostrou-lhes o filho do rei. Eis o que haveis de fazer, ordenou-lhes ele. 1/3 dentre vós fará o serviço do sábado, montando guarda ao palácio real. 1/3 guardará a porta de Sur, e 1/3 a porta que está por detrás dos guardas. Vigiai o palácio, de modo que ninguém possa entrar. As 2 companhias que terminarem sua semana farão a guarda do templo do Senhor junto do rei. Estareis de mãos armadas à volta do rei, de maneira que, se alguém entrar em vossas fileiras, seja morto. Estareis sempre com o rei aonde quer que ele vá. Os centuriões executaram fielmente as ordens do sacerdote Joiada, tomando cada um seus homens, tanto os que começavam o serviço no sábado, como os que terminavam, foram ter com o sacerdote Joiada. Joiada deu-lhes as lanças e os escudos do rei Davi, que se encontravam no templo do Senhor. Os guardas prostraram-se e de mãos armadas ao longo do altar e do templo, desde a extremidade sul até a extremidade norte do templo, à volta do rei. Então Joiada fez sair o menino rei, pôs-lhe a coroa na cabeça e entregou-lhe a lei. Proclamaram-no rei, ungiram-no e todos o aplaudiram, gritando: Viva o rei! Ouvindo Atália o clamor que faziam os guardas e o povo, entrou no templo do Senhor, encaminhando-se para a multidão. E eis que um espetáculo se ofereceu aos seus olhos. Lá estava o rei de pé no estrado, como de costume, tendo ao seu lado os chefes e as trombetas, enquanto o povo se alegrava, tocando as trombetas. Então ela rasgou as suas vestes, gritando. Mas o sacerdote Joiada ordenou aos centuriões que comandavam as tropas: Levai-a para fora entre vossas fileiras, e se alguém quila, feri-o com a espada, porque o pontífice proibira que a matassem no templo do Senhor. Lançaram-lhe as mãos e, ao chegarem ao palácio real, pelo caminho da entrada dos cavalos, mataram-na ali. Joiada fez entre o Senhor, o rei e o povo uma aliança segundo a qual o povo devia pertencer ao Senhor.
Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo entrou então no palácio de Baal e o devastou. Destruíram os altares, as imagens e mataram o sacerdote de Baal, Matã, diante dos altares. O pontífice Joiada pôs guardas no templo do Senhor. Tomou consigo os centuriões, os caritas, os guardas e todo o povo, e levando o rei do templo do Senhor, entraram no palácio real pela porta das guardas, e Joás sentou-se no trono dos reis. Todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou em paz. No palácio real, porém, Atália era passada a fio de espada. Segundo o livro dos Reis, capítulo 12. Joás tinha 7 anos quando subiu ao trono. Começou a reinar no 7º ano de Jeú e reinou durante 40 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Sébia e era natural de Bersabeia. Joás fez o que era bom aos olhos do Senhor durante todo o tempo em que esteve sob a direção do sacerdote Joiada. Todavia não destruiu os lugares altos, e ali o povo continuava sacrificando e queimando incenso. Joás disse aos sacerdotes: todo o dinheiro consagrado que for trazido ao templo do Senhor, assim como o dinheiro que for entregue por todo israelita recenseado, e o que provir do resgate das pessoas, após avaliação, como também os dons espontâneos oferecidos ao templo do Senhor, recebam-no os sacerdotes. Cada um receba-o dos seus clientes e empreguem-no na reparação do edifício, onde quer que se façam necessários. Ora, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes não tinham ainda feito a restauração alguma no templo. O rei chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e disse-lhes: por que não fazeis vós a reparação do templo? Doravante não recebereis mais dinheiro de vossos clientes, mas os entregareis para os reparos do templo. Os sacerdotes consentiram em não mais receber o dinheiro do povo e declinaram do cargo das reparações do edifício. O sacerdote Joiada tomou um cofre, fez-lhe um buraco na tampa e colocou-o junto do altar, à beira da entrada do templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada do templo ali depositavam todo o dinheiro que era levado ao templo do Senhor. Quando viam que havia muito dinheiro no cofre, vinha um escriba do rei com o sumo sacerdote, que recolhia e contava todo o dinheiro que se encontrava no templo do Senhor. E uma vez pesado o dinheiro, era o mesmo entregue nas mãos dos que presidiam as obras do templo do Senhor, que com ele pagavam os carpinteiros e operários que trabalhavam nas reparações, bem como os pedreiros e canteiros, comprando a madeira e as pedras de cantaria necessárias às reparações, e cobrindo todas as despesas recorrentes dos trabalhos. Não se faziam, porém, com esse dinheiro que era trazido ao templo do Senhor, taças, nem facas, nem bacias, nem trombetas, nem utensílio algum de ouro e de prata, mas era dado aos empreiteiros, que o empregavam nas reparações do templo do Senhor. Não se pediam contas àqueles que recebiam o dinheiro destinado à paga dos operários, porque eram homens honestos. Quanto ao dinheiro dos sacrifícios pelos delitos ou pelos pecados, não era levado à casa do Senhor, mas era dos sacerdotes. Naquele tempo, Azael, rei da Síria, sitiou Gate e apoderou-se dela. Depois foi atacar Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, tomando os objetos sagrados oferecidos pelos seus pais, Josafá, Jorão e Ocosias, reis de Judá, e os que ele mesmo tinha oferecido, assim como todo o ouro que se achava nas reservas do templo do Senhor e do palácio real, mandou tudo isso a Azael, rei da Síria, o qual destituiu de sua campanha contra Jerusalém. O restante da história de Joás, os seus atos e seus grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Seus servos levantaram-se, fizeram uma conspiração e assassinaram o rei em Bet-Melo, no declive de Sela. Josacar, filho de Semaate, e Josabade, filho de Somer, seus criados, o feriram de morte. Joás foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Seu filho Amazias sucedeu-lhe no trono.
Livro do profeta Amós, capítulo 4. Ouvi este oráculo, novilhas de Bazã, que viveis na montanha de Samaria, vós que oprimis os fracos e maltratais os pobres, vós que dizeis a vossos maridos, trazei e festejemos. O Senhor Javé jurou pela sua santidade. Eis que virão dias para vós, em que vos arrastarão com relhas, e vossa posteridade com arpões. Saireis pelas brechas, a cada uma diante de si, e sereis lançadas para o Hermon, oráculo do Senhor. Ide a Betel, e pecai. Ide a Gilgal, e pecai ainda mais. Trazei cada manhã vossos sacrifícios, e ao terceiro dia vossos dízimos. Queimai com fermento vossas ofertas de ação de graças. Anunciai, publicai obrações voluntárias. Porque isto é o que amais, filhos de Israel, oráculo do Senhor Javé. Por isso vos permiti a fome em todas as vossas cidades, a penúria de pão em todas as vossas localidades, mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Também vos suspendi a chuva 3 meses antes da colheita. Fiz que chovesse sobre uma cidade e não sobre outra. Um campo recebeu as chuvas, e outro sem a chuva secou. 2, 3 cidades foram a uma outra para beber água, e não apagaram a sede. Mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Eu vos feri com a ferrugem e a mangra do trigo. Vossos numerosos jardins, vossas vinhas, vossas figueiras e vossos olivais foram devorados pelos gafanhotos, mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Mandei-vos uma peste semelhante à de outrora no Egito. Feri com a espada, e os vossos cavalos foram tomados como espólio. Fiz chegar ao vosso nariz o cheiro infecto de vossos acampamentos, mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Causei no meio de vós uma confusão, semelhante ao cataclismo divino de Sodoma e de Gomorra. Ficastes como um tição que se tira do fogo, mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Por isso, Israel, eis o que te infligirei, e por que te farei isso? Prepara-te, Israel, para sair ao encontro de teu Deus. Porque aquele que formou os montes e criou o vento, aquele que revela ao homem seus próprios pensamentos, e que muda as trevas em aurora, e que anda por cima das alturas da terra, o seu nome é o Senhor, Deus dos exércitos. Livro do profeta Amós, capítulo 5. Ouvi estas palavras, esta lamentação que vou pronunciar sobre ti, casa de Israel. Caiu e não se levantará mais a Virgem de Israel. Está atirada sobre o seu próprio solo, ninguém a levanta. Porque eis o que diz o Senhor Javé, a cidade que punha em linha de combate 1000 guerreiros, não possuirá mais que 100. A que punha 100 guerreiros ficará reduzida a 10 da casa de Israel. Eis o que diz o Senhor, a casa de Israel. Buscai-me e vivereis. Não busqueis Betel, não entreis em Gilgal, nem vos dirijais a Bersabeia, porque Gilgal será deportada e Betel aniquilada. Buscai ao Senhor e vivereis. Do contrário, ele mandará sobre a casa de José um fogo que a devorará, sem haver em Betel quem o apague. Convertem o direito em absinto e lançam por terra a justiça. Aquele que faz as Pleiades e o Órion, aquele que muda as trevas em aurora e transforma o dia em noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a face da terra. Ele faz cair os lugares fortificados e lança a ruína sobre a fortaleza. Eles aborrecem os que os repreendem à porta e detestam o homem de palavras íntegras. Por isso, porque oprimis o pobre e lhe extorquis tributos em trigo, não habitareis estes palácios de pedra que construístes, não bebereis o vinho destas vinhas de Escol que plantastes, porque conheço o número de vossos crimes e a gravidade de vossos pecados, opressores do justo, exatores de dádivas, violadores do direito dos pobres em juízo. Por isso, o prudente se cala nesse tempo, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, e vivereis. E o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Detestai o mal, amai o bem, fazei reinar a justiça nas vossas assembleias,
Talvez então o Senhor, Deus dos exércitos, tenha piedade do que resta de José. Por isso, eis o que diz Javé, o Senhor, Deus dos exércitos: por todas as praças soam gritos de luto, ouvem-se em todas as ruas esses gritos. Ai! Os lavradores são convidados a um luto público, e aos prantos os que sabem cantos fúnebres. Haverá lamentações em todas as vinhas, quando eu passar entre vós, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam ver o dia do Senhor. Que será para vós o dia do Senhor? Trevas e não luz. Como aquele que escapa de um leão, mas dá de encontro com um urso, ou que volta para casa, mas ao tocar com a mão na parede é mordido pela serpente. Sim, o dia do Senhor será trevas e não claridade, escuridão e não luz. Aborreço vossas festas, elas me desgostam, não sinto gosto algum em vossos cultos. Quando me ofereceis holocaustos e ofertas, não encontro neles prazer algum, e não faço caso de vossos sacrifícios e animais cevados. Longe de mim o ruído de vossos cânticos, não quero mais ouvir a música de vossas harpas, mas antes que jorre a equidade como uma fonte e a justiça como torrente que não seca. Porventura, oferecestes-me sacrifícios e oblações, casa de Israel, no deserto, durante 40 anos? Levastes, sim, o tabernáculo de Sacut, vosso rei, e Caivã, a estrela de vosso Deus, ídolos que fabricastes. Eu vos deportei para além do Damasco, diz o Senhor, que se chama Deus dos exércitos. Livro do profeta Amós, capítulo 6. Ai daqueles que vivem comodamente em Sião, e daqueles que vivem tranquilos no monte da Samaria. Ai dos nobres do primeiro dos povos, aos quais acorre a casa de Israel. Passai a Calane e contemplai. Ide dali a Emate, a grande. Descei a Gate dos filisteus. Serão aquelas cidades mais prósperas que estes reinos? Seu território será mais vasto que o nosso? Pretendeis retardar o dia do infortúnio e, no entanto, apressais a chegada do reino da violência. Deitados em leitos de marfim, estendidos em sofás, comem os cordeiros do rebanho e os novilhos do estábulo. Deliram ao som da harpa e, como Davi, inventam para si instrumentos de música. Bebem o vinho em grandes copos, perfumam-se com óleos preciosos, sem se compadecerem da ruína de José. Por isso, serão deportados à frente dos cativos e terão fim os banquetes dos voluptuosos. O Senhor Javé jurou por si mesmo, oráculo do Senhor, Deus dos exércitos. Aborreço o orgulho de Jacó, odeio os seus palácios, entregarei a cidade com tudo o que nela se acha. Se numa casa ficaram 10 homens, eles morrerão. Virá um parente, aquele que queima o cadáver, para retirar de casa o corpo e pedirá ao que está dentro da casa: ainda há alguém contigo? Ele responderá: não. Então o primeiro dirá: silêncio, porque não é momento de pronunciar o nome do Senhor. Eis com efeito o que o Senhor ordena: fará cair em ruínas a casa grande, e a pequena a reduzirá a destroços. Porventura correm os cavalos por entre os rochedos, ou podem os bois lavrar uma rocha, para que vós troqueis o direito em veneno e o fruto da justiça em absinto? Vós vos alegrais por causa de Lodebar, e dizeis: com nossa força conquistamos Carnaim. Mas, ó casa de Israel, oráculo do Senhor, Deus dos exércitos, vou suscitar contra vós uma nação que vos oprimirá, desde a entrada de Emate até o regato de Arabá. E nós vamos fazer diferentes hoje, vamos como fizemos também nesses dias, vamos ler já o Salmo 122. Peguei o Salmo 122. Cântico das peregrinações. Levanta os olhos para vós que habitais nos altos céus. Como os olhos dos servos estão fixos nas mãos dos seus senhores, como os olhos das servas estão fixos nas mãos das suas senhoras, assim os nossos olhos estão voltados para o Senhor, nosso Deus, esperando que Ele tenha piedade de nós. Tende misericórdia, Senhor, tende misericórdia de nós, porque estamos saturados de desprezo. Nossa alma está em excesso repleta de zombaria dos opulentos e do desprezo dos soberbos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, dai-nos a graça da conversão, dai-nos a graça de valorizarmos Tua palavra, o Teu senhorio, o Teu reinado na nossa vida. Que nós, Senhor, não nos voltemos mais para os ídolos, que nós não nos voltemos mais para o pecado, para o prazer, que não fiquemos escravizados pelo conforto, pela busca da nossa vontade somente, muitas vezes egoísta, mas que nós nos abramos, Senhor, para o que é do céu, para o que é precioso, para o que o Senhor verdadeiramente deseja de nós. Amém. Nós lemos hoje 2 Reis 11, que descreveu a história da revolta de Joiada, o sacerdote, contra a rainha Atália. Nós já vemos isso lá em Crônicas, né? Estamos voltando a essa história. O restabelecimento do rei Joás, né? Joiada, vendo que Atália estava governando com crueldade, acabou conspirando com os outros oficiais contra ela, né? Para colocar Joás, que era o filho do rei Acasias, que Atália tinha assassinado, no trono, né? Joiada e seus oficiais conseguiram proteger Joás, que estava escondido depois de ungirem e proclamaram rei. Então Atália foi executada, né? A gente vê aqui a conspiração de Joiada, o restabelecimento de Joás, né? A execução de Atália, que tinha feito muito mal, né? Diante de Deus. E depois também em 2 Reis 12, nós vimos, né? A história do rei Joás, que reinou no reino de Judá, e no rei Joás, que reinou no reino de Israel, né? Joás, filho de Asaías, assume o trono após a morte do seu pai, e sua avó Jeóbia assume o papel de regente até que ele atinja a idade adulta. O capítulo também detalhou a restauração do templo, um ato importante, né, durante o reinado de Joás. O reinado de Joás, ele reinou por 16 anos, restaurou ali o templo, destacando a necessidade da reforma do templo, que estava estabado, né, de abandono, em estado, de abandono e ruína. E Joiás, com o apoio de Jeóbia, decidiu restaurar o templo, né, e ordenou aos sacerdotes e levitas que recolhessem as ofertas do povo para cobrir os custos da restauração. Devido à forma como os sacerdotes e levitas recolhiam as ofertas, as pessoas deixaram de entregar as ofertas, o que levou a uma crise financeira e o atraso nas obras do templo. Então, o rei Joás, né, o sumo sacerdote Jeóia, com o apoio da rainha Jeóbia, resolveram o problema criando caixas de oferta para facilitar a arrecadação e garantir que as pessoas contribuíssem, né, com as ofertas para a restauração do templo. E mostrando que o templo é um ato de... A restauração do templo ali era um ato de fé e de esperança, né, gente? Que demonstrava a importância da casa de Deus para o povo de Judá, né? No final nós vimos que o rei Joás é assassinado. O livro aqui de Reis não dá os detalhes, mas nós vimos lá em Crônicas que ele também se afastou de Deus, né? Ele também se voltou para alianças inimigas, idolatria, adoração, né? Tudo isso acabou gerando essa consequência toda aí, né, gente? Do que a gente viu, que foi o assassinato dele. A infidelidade sempre é uma praga, sempre traz coisas ruins, né? Gente, nós estamos lendo o livro de Amós, né? Importante, só para dar um pouco assim de contexto, Amós é um livro que foi feito mesmo, escrito para criticar a injustiça social e o culto falso em Israel, né, durante o reinado de Jeroboão II, e alertar para o julgamento divino que estava iminente, né. Amós era um profeta de Judá, mas que foi enviado para pregar lá em Israel, no norte, né, alertando sobre a corrupção e a necessidade de se voltarem para a justiça. O livro foi escrito no século 8 a.C., só para você ter uma noção, tá bom? Então, ele foi escrito, não sabemos precisamente onde foi escrito, né? O que sabemos é que Moisés pregou durante o reinado, então, de Uzias em Judá e Jeroboão II em Israel, no 8º século antes de Cristo, né? Então vamos lá ver hoje Amós, né? Eu estou falando, claro, se eu confundi o nome, desculpa. São tantos profetas, né? Mas vamos ver então os capítulos de Amós que nós lemos. Amós capítulo 4, o profeta lançou um apelo, gente, a Deus por causa do pecado e a injustiça do povo de Israel, especialmente as mulheres ricas e que oprimiam os pobres, né? Olha só como a justiça social é um tema forte também na teologia, né? Ele prometeu castigos, incluindo a escravidão e a falta de pão, para que o povo se converta a Deus e abandone os seus maus caminhos. Amós também enfatizou a importância da justiça para com os pobres, denunciando a opressão dos pobres e a corrupção dos ricos. Também no capítulo 5 de Amós, são vários capítulos, né? É um capítulo profético que exortou o povo de Israel a buscar Deus e a viver de acordo com a justiça, em vez de apenas praticar rituais religiosos vazios, né? O
capítulo denunciou a hipocrisia do culto e a injustiça social, advertindo sobre o julgamento divino que estava iminente, né? Denunciou a hipocrisia religiosa, a injustiça social, exortou o povo ao arrependimento e à justiça e avisou sobre o julgamento divino. E em Amós capítulo 6, mais uma vez, né, o profeta critica uma crítica social ao Reino do Norte, que essa crítica destacou a opulência, o luxo do povo, enquanto o Senhor anuncia o seu julgamento, né, iminente. Ou seja, eles estavam, gente, entorpecidos pela comodidade, né, pelo conforto. Eles tinham tudo, eles tinham dinheiro. É interessante, isso é fato. Como muita gente, quando tem dinheiro e prosperidade, para de rezar, né? É engraçado isso, né? A pessoa tem prosperidade, tem dinheiro, ela se sente um Deus, né? Aí ela fica entorpecida pelo próprio conforto, entorpecida pelas próprias facilidades. Mas o profeta denunciou tudo isso, essa vida ociosa, de preguiça, de luxo, essa hipocrisia, e falou que o julgamento viria e que esse julgamento impactaria na história, né? Também a profecia de Amós teve um impacto na história, né? Pois denunciou a falta de justiça social e a hipocrisia religiosa, que era muito comum naquela época, né? E que era uma transgressão direta do pacto com Deus. O profeta falou claramente que Deus não tomava parte, não era presente, não se alegrava com as solenes assembleias e liturgias dele, enquanto os pobres estavam passando fome, né? Olha que forte, né? Que crítica social bem concreta. E é fato que muita gente vive hoje na mesma indulgência, na mesma extravagância, né? Negligenciando as necessidades dos pobres. Isso clama a Deus, né? Esse conforto, essa busca, né? Santa Teresa de Calcutá certa vez disse, olha, quando eu não tenho paz no coração é porque eu esqueci que nós pertencemos uns aos outros, o que nós temos é feito para ajudar uns aos outros, para alimentar uns aos outros. Isso tira a paz do coração, né? Que o Senhor nos ajude a olhar para quem está do nosso lado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família. Deus abençoe você, episódio 156 do nosso podcast diário Bíblia em um ano. Sou eu, o Padre Adriano Zandoná, sempre refletindo a palavra com você todos os dias aqui no meu canal. Um vídeo entra ao meio-dia e fica aqui para você ouvir a hora que você quiser e puder. Gente, é uma bênção. Tem muita gente que reclama, eu não entendo a Bíblia, reclama, porque não tem quem me explique, é complicado. Olha só, sou padre com uma agenda muito compromissada e tirei o ano inteiro 365 vídeos, 365 dias postando vídeos da Bíblia, explicando a Escritura para você. Então é uma oportunidade, viu? Que Deus vai pedir conta depois dessas oportunidades que Ele nos dá, né? Temos que saber usufruir dessas oportunidades aí com sabedoria. Veja bem, nós vamos ler hoje estamos lendo Marcos, né, no nosso checkpoint messiânico, aqui no meio do Antigo Testamento. Paramos um pouquinho para ler o Evangelho de Marcos. Hoje leremos capítulos 5 e 6 e depois o Salmo 21, viu, junto com o Evangelho de Marcos. Anote aí o Salmo, que se der tempo a gente lê junto, senão vai ficar como tarefinha para você. Convido você a escrever aqui nos comentários os seus pedidos de oração, os nomes das pessoas, as realidades, escreva aqui. Isso é muito, muito importante, tá bom? Também convido você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa família,
Eu não me canso de dizer que aqui tem muita coisa boa para você. Você pode escolher uma playlist e deixar rolando aí enquanto você está limpando a casa, viajando, malhando, caminhando, sabe? Tem aqui a playlist, todos os dias eu posto o Evangelho do dia, a homilia do dia. Tem também o texto todos os dias às 6 da tarde. Tem a playlist das minhas pregações no Sorrindo para a Vida, dos meus programas para ser feliz, das minhas pregações nos acampamentos da Canção Nova, playlist das músicas do meu DVD, as playlists das orações poderosas. Escolhe, deixa essas orações tocando aí para abençoar o ambiente, sua casa, seu comércio, o banco onde você trabalha, enfim. Consagre a Deus tudo que você vive e é. Ouçamos com atenção a palavra do Senhor. Evangelho de São Marcos, capítulo 5. Passaram a outra margem do lago, ao território dos Gesarenos. Assim que saíram da barca, um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio, e veio-lhe ao encontro. Não podiam atá-lo, nem com cadeia, mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas os despedaçara, e ninguém o podia subjugar. Sempre dia e noite andava pelos sepulcros e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E Jesus lhe dizia: Espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediram-lhe com insistência que não os lançasse fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali junto do monte. E os espíritos suplicavam-lhe: Manda-nos para os porcos, para entrarmos neles. Jesus lhos permitiu. Então os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos, e a manada, de uns 2.000, precipitou-se no mar, afogando-se. Fugiram os pastores e narraram o fato na cidade e pelos arredores. Então saíram a ver o que tinha acontecido. Aproximaram-se de Jesus e viram o possesso assentado, coberto com seu manto, e calmo, ele que tinha sido possuído pela legião, e o pânico apoderou-se deles. As testemunhas do fato contaram-lhes como havia acontecido isso ao endemoninhado e o caso dos porcos. Começaram então a rogar-lhe que se retirasse da sua região. Quando ele subia para a barca, veio o que tinha sido possesso e pediu-lhe permissão para acompanhá-lo. Jesus não o admitiu, mas disse-lhe: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti e como se compadeceu de ti. Foi-se ele e começou a publicar na Decápole tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, de novo afluiu a ele uma grande multidão. Ele se achava à beira do mar quando um dos chefes na sinagoga, chamado Jairo, se apresentou, e à sua vista lançou-se a seus pés, rogando-lhe com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe-lhe as mãos para que se salve e viva. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: Se tocar, ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força, e voltando-se para o povo, perguntou: Quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que nela tinha se passado,
veio lançar-se aos seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada do teu mal. Enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga anunciando: Tua filha morreu, para que ainda incomodas o mestre? Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que estavam chorando e fazendo grandes lamentações. Ele entrou e disse-lhes: Por que todo esse barulho e esses choros? A menina não morreu, ela está dormindo. Mas riam-se dele. Contudo, tendo mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que levava consigo, e entrou onde a menina estava deitada. Segurou a mão da menina e disse-lhe: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, ordeno-te, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar, pois contava 12 anos, e ficaram assombrados. Ordenou-lhe severamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Evangelho de São Marcos, capítulo 6. Depois ele partiu dali e foi para a sua pátria, seguido por seus discípulos. Quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos o ouviam e, tomados de admiração, diziam: De onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se operam por suas mãos tão grandes milagres? Ele não é o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. Mas Jesus disse-lhes: Um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Não pôde fazer ali milagre algum. Curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirava-se ele da desconfiança deles, e ensinando, percorria as aldeias circunvizinhas. Então chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto, como calçado unicamente sandálias, e que se não revestissem de 2 túnicas. E disse-lhes: Em qualquer casa em que entrardes, ficai nela, até vos retirardes dali. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí dali e sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra ele. Eles partiram e pregaram a penitência. Expeliam numerosos demônios e ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tornara célebre. Dizia-se: João Batista ressurgiu dos mortos e por isso o poder de fazer milagres opera nele. Uns afirmavam: É Elias. Diziam outros: É um profeta como qualquer outro. Ouvindo isso, Herodes repetia: É João, a quem mandei decapitar. Ele ressuscitou. Pois o próprio Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele se tinha casado. João tinha dito a Herodes: Não te é permitido ter a mulher de teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, não o conseguindo, porém. Pois Herodes respeitava João, e sabendo que era um homem justo e santo, protegia-o. Quando o ouvia, sentia-se embaraçado, mas mesmo assim, de boa mente o ouvia. Chegou, porém, um dia favorável, em que Herodes, por ocasião de seu natalício, deu um banquete aos grandes da sua corte, aos seus oficiais e aos príncipes da Galileia. A filha de Herodíades apresentou-se e pôs-se a dançar, com grande satisfação de Herodes e dos seus convivas. O rei disse à moça: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: Tudo o que me pedires, te darei, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: Que hei de pedir?
E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Tornando logo a entrar apressadamente à presença do rei, exprimiu-lhe o seu desejo: quero que sem demora me des a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, todavia, por causa da sua promessa e dos convivas, não quis recusar. Sem tardar, enviou um carrasco com a ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi, decapitou João no cárcere, trouxe a sua cabeça num prato e a deu à moça, e esta a entregou à sua mãe. Ouvindo isso, os seus discípulos foram tomar o seu corpo e depositaram num sepulcro. Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Ele disse-lhes: vinde à parte para um lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário, à parte, mas viram-nos partir. Por isso, muitos deles perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para o lugar onde se dirigiam, e chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. A hora já estava bem avançada, quando se achegaram a ele os seus discípulos e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os, para irem aos sítios e aldeias vizinhas a comprar algum alimento. Mas ele respondeu-lhes: dai-lhes vós mesmos de comer. Replicaram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou-lhes: quantos pães tendes? E de ver. Depois de se terem informado, disseram: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes que mandassem todos sentar-se em grupos na relva verde. E assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e os deu a seus discípulos para que os distribuíssem, e repartiu entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram fartos. Recolheram do que sobrou 12 cestos cheios de pedaços, e os restos dos peixes. Foram 5.000 os homens que haviam comido daqueles pães. Imediatamente ele obrigou os seus discípulos a subirem para a barca, para que chegassem antes dele à outra margem, em frente de Betsaida, enquanto ele mesmo despedia o povo. E despedido que foi o povo, retirou-se ao monte para orar. À noite, achava-se a barca no meio do lago, e ele a sós, em terra. Vendo-os se fatigarem em remar, sendo-lhes o vento contrário, foi ter com eles pela 4ª vigília da noite, andando por cima do mar, e fez como se fosse passar ao lado deles. À vista de Jesus caminhando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas ele logo lhes falou: tranquilizai-vos, sou eu, não vos assusteis. E subiu para a barca junto deles, e o vento cessou. Todos se achavam tomados de um extremo pavor, pois ainda não tinham compreendido o caso dos pães, e seus corações estavam insensíveis. Navegaram para o outro lado e chegaram à região de Genezaré, onde aportaram. Assim que saíram da barca, o povo o reconheceu. Percorrendo toda aquela região, começaram a levar em leitos os que padeciam de algum mal, para o lugar onde ouviam dizer que ele se encontrava. Onde quer que ele entrasse, fosse nas aldeias ou nos povoados ou nas cidades, punham os enfermos nas ruas e pediram-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla de suas vestes, e todos os que tocavam em Jesus ficavam sãos. Obrigado, Senhor, porque os evangelhos hoje nos revelam o seu profundo poder de libertação, o seu poder de cura. Onde o Senhor andava, os exorcismos aconteciam, o mal era expulso. Pelo poder do teu nome, Jesus, da tua presença,
Obrigado, Senhor, também pela multiplicação dos pães. Obrigado por tantos sinais e milagres que nós vimos aqui nesses 2 capítulos, Senhor, que mexem tanto com a gente. Nos ajuda, Senhor, a nos deixar tocar, salvar por Ti, que venha ao nosso encontro todos os dias, com a Sua infinita misericórdia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós vimos hoje, essa passagem é fortíssima, né? O exorcismo lá do Gerazeno, né? Na região dos Gerazenos, tinha um endemoniado. Imagina, gente, quão forte não era esse processo de possessão que esse homem vivia, né? Era uma legião de demônios. E ninguém conseguia segurá-lo. Ele morava no cemitério, ele se feria com pedras. Você sabe que esses dias eu estava lendo que na Idade Média, sobretudo na Europa, tinham pouquíssimos exorcismos, porque as pessoas eram batizadas e elas viviam ali os valores cristãos. Não tinha tanto curandeirismo, tanto ocultismo, tanta invocação de mortos, dos espíritos. Então, essas coisas abrem muito brecha para a ação direta do demônio, né? Então, tinham poucos exorcismos. Mais que agora no tempo moderno, né, esse artigo que eu li falava, que como muita gente não se batiza mais, ou muita gente nega a fé, nega o batismo, né, essas ondas aí de satanismo, de libertação pela razão, né, Deus está morto, esses movimentos todos abrem brecha diretamente para a ação dos demônios, né? Isso é fato. Mas é interessante a gente olhar que onde Jesus passava, os exorcismos aconteciam, né? Esse mundo, por causa da queda, do pecado original, foi colocado à disposição, né, sobre o senhorio do inimigo. Jesus disse que ele era o príncipe desse mundo. E quando Jesus realizava um exorcismo, ele estava reconsagrando aquilo que era de Deus e tinha sido tomado pelo inimigo. Ele estava trazendo de volta para o reino de Deus aquilo que estava no reino das trevas. Nós vimos a libertação desse homem, lá na região, né, dos Gerazenos. Era uma região pagã, por isso que tinha porco, né, porque o judeu era proibido para o judeu comer carne de porco, segundo a lei de Moisés. E os demônios pediram para entrar nos porcos, e os 2.000 porcos se jogaram na água, morreram. Você vê, para Jesus, uma pessoa é mais importante que 2.000 porcos. Ainda que os porcos sejam valiosos, importantes, os animais, mas o ser humano está no centro da criação, gente. Claro, a gente tem que respeitar e amar os animais. Não entendo o que eu não estou falando. Não estou falando que não é para fazer isso. Mas o animal não pode ser colocado no lugar do ser humano. Isso é um pecado. Porque não foi assim, não é essa a ordem da criação. Os bichinhos, eu amo bichinhos, amo cachorro, por exemplo, tem que ser respeitados, mas tem muita gente invertendo os papéis. A pessoa não tem filho, a pessoa não ajuda ninguém morrendo de fome na rua e gasta milhares de reais com cachorros, com animais. Tudo bem, cuide dos animais, mas cuide também do ser humano, faça caridade, coloque as coisas na ordem certa. Jesus pensou naquele homem e o libertou. E mais uma vez eu digo, não estou dizendo que é para tratar mal o animal, não estou falando isso. Eles precisam ser tratados com respeito. Mas o ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus, né? E a gente não pode inverter as coisas. A gente vê também, né, que onde o evangelho era proclamado, gente, onde a palavra de Deus é proclamada, o demônio, proclamada e vivida, né, o demônio é obrigado a sair, sabe? Ele é obrigado, ele é expulso. Por isso que nós precisamos amar a palavra, conhecer a palavra, nos consagrar à palavra de Deus. Olha, nós vimos também essa passagem que eu gosto tanto, da multiplicação dos pães, né? Quando Jesus pediu, gente, para os apóstolos alimentarem aquela multidão que os acompanhava, eles ficaram confusos. E eles sabiam que eles não tinham o suficiente. Jesus sabia que eles não tinham o suficiente. Mas Jesus está dando uma lição para eles e para nós. Olha, traga a mim, Jesus disse, o que vocês têm. Porque eu vou abençoar isso e vocês vão, o pouco que vocês têm com a minha bênção vai ser multiplicado. Vai ser o necessário, né? É isso que ele faz por nós. Entreguemos a Jesus tudo que nós temos. A nossa vida, a nossa boa intenção, nossa vontade de levantar ainda caindo, a nossa vontade de ser santo ainda pecadores, que ele vai abençoar isso e devolver isso para nós. Se nos está faltando alguma coisa, entreguemos para Jesus. Ele diz, não tenha medo, eu vou multiplicar e vou abençoar você.
Vimos ali também a cura da filha de Jairo, né, o chefe da sinagoga. Vimos o martírio de São João Batista. Vimos Jesus chamando os discípulos para irem descansarem, mas ao mesmo tempo, né, a multidão atrás deles precisando da palavra de Deus. E como eu disse, em Marcos tudo é muito corrido, né? Parece que Jesus está correndo em todos os momentos, né? É muito bonito, gente. Conhecer os evangelhos, só o ler o evangelho já é uma libertação muito grande para nós. Lembrando que a tarefinha de hoje é ler o Salmo 21. São 31 versículos do Salmo 21. Se possível, já os leia, tá? Muito importante, porque no Salmo 21 a gente vai ver também muita coisa que já está acontecendo aqui em Jesus, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer... Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao episódio 169 do nosso podcast diário, Bíblia em um ano. Começamos dia 1º de janeiro, vamos terminar dia 31 de dezembro, lendo a Bíblia inteira ao longo de um ano aqui comigo no meu canal, Padre Adriano Zandoná. Olha, quero convidar você a partilhar esse link, esse vídeo com mais pessoas, coloca no seu grupo, nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas venham conhecer a Palavra de Deus. Nós estamos do período conhecido como Reino Dividido, né? Cuja cor é o preto. E hoje vamos ler 1 Reis 22, 2 Crônicas 23, Cântico dos Cânticos, capítulo 8. O Cântico dos Cânticos, capítulo 8, provavelmente vai ficar como tarefa para você, então fica atento para você ler depois, tá bom? E olha, a gente está vendo, né, um período de reis muito maus que decidiram desobedecer a Deus, mas a gente vê que mesmo no meio de tanta maldade, pessoas boas surgem, profetas, Deus cumprindo a sua promessa. Às vezes a gente olha para o nosso mundo, né, também, e vê tanta coisa ruim, mas não nos esquecemos. Deus continua trabalhando, Deus continua agindo, Ele continua no controle, e a promessa dele está se cumprindo, e ainda existe muita gente boa nesse mundo, viu? Muita gente boa nesse mundo. Então vamos ouvir com atenção. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. 3 anos se passaram sem lutas entre a Síria e Israel. No 3º ano, Josafá, rei de Judá, veio ter com o rei de Israel. Este tinha dito aos seus servos: Sabeis, porventura, que Ramote de Galaade é nossa e que nós temos descuidado de retomá-la do rei da Síria? E disse a Josafá: Queres vir comigo à guerra contra Ramote de Galaade? Josafá respondeu: Farei o que fizeres, meu povo fará o que fizer o teu, e minha cavalaria fará o que fizer a tua. E continuando a falar ao rei de Israel, Josafá ajuntou: Consulta antes de tudo, eu te peço, o oráculo do Senhor. O rei de Israel, tendo reunido os profetas, que eram em número de 400, perguntou-lhes: Devo eu ir atacar Ramote de Galaade ou devo me abster? Eles responderam: Vai, o Senhor a entrega nas mãos do rei. Mas Josafá replicou: Haverá, porventura, algum outro profeta do Senhor por aqui a quem possamos consultar? Sim, respondeu o rei de Israel, ainda há outro por quem poderíamos consultar o Senhor. Mas eu o detesto, porque ele não profetiza jamais o bem, e sim sempre o mal.
é Miqueias, filho de Gemla. Josafá disse: não fale o rei assim. Chamou então o rei de Israel um eunuco e deu-lhe esta ordem: traze-me aqui depressa Miqueias, filho de Gemla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, sentaram cada um no seu trono, revestidos de suas insígnias reais, na praça que está à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Sedecias, filho de Canaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: eis o que diz o Senhor: com estes chifres ferirás os sírios até que sejam exterminados. E todos os profetas profetizavam da mesma maneira, dizendo: sobe a Ramote de Galaade, serás vencedor, porque o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei. Entretanto, o mensageiro que fora buscar Miqueias dizia-lhe: os profetas são unânimes em predizer a vitória do rei. Que o teu oráculo seja conforme o deles, predize bom êxito. Miqueias, porém, respondeu: por Deus, que eu só direi o que o Senhor me disser. Quando ele se apresentou ao rei, este disse-lhe: Miqueias, devemos nós ir atacar Ramote de Galaade ou não? Vai, respondeu Miqueias, serás vencedor. O Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei disse-lhe: quantas vezes será preciso conjurar-te a que só digas a verdade em nome do Senhor? Ao que Miqueias respondeu: vejo todo Israel espalhado pelas montanhas como um rebanho sem pastor. O Senhor disse: essa gente não tem um guia. Volte cada um em paz para a sua casa. O rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetiza o bem, mas sempre o mal? Miqueias replicou: ouve o oráculo do Senhor. Eu vi o Senhor sentado no seu trono e todo o exército dos céus ao redor dele, à direita e à esquerda. O Senhor disse: quem seduzirá Acabe para que ele suba e pereça em Ramote de Galaade? Um disse uma coisa, outro dizia outra. Então um espírito adiantou-se e apresentou-se diante do Senhor, dizendo: eu irei seduzi-lo. O Senhor perguntou: de que modo? Ele respondeu: irei e serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Respondeu o Senhor: é isto, conseguirás seduzi-lo. Vai e faze como disseste. O Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos os profetas aqui presentes, mas é a tua perda que o Senhor decretou. Neste momento, Sedecias, filho de Canaana, aproximou-se de Miqueias e deu-lhe uma bofetada, dizendo: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Tu o verás, respondeu Miqueias, no dia em que fores de quarto em quarto para te esconder. Então o rei de Israel ordenou: prende Miqueias e leva-o à casa de Amon, governador da cidade, e de Joás, filho do rei. Dize-lhes: esta é a ordem do rei. Lançai este homem na prisão e alimentai-o com um pão de miséria, até que eu volte são e salvo. Ao que respondeu Miqueias: se voltares são e salvo, será um sinal de que o Senhor não falou por mim. E ajuntou: ouvi, povo, tudo isso. O rei de Israel subiu com Josafá, rei de Judá, a Ramote de Galaade. Disse-lhe: vou disfarçar-me para ir ao combate. Tu, porém, conserva as tuas vestes. E o rei de Israel disfarçou-se antes de entrar em combate. Ora, o rei da Síria tinha dado aos seus 32 chefes de carros a seguinte ordem: não atacareis ninguém, pequeno ou grande, mas unicamente o rei de Israel. Os chefes de carros, tendo visto Josafá, disseram entre si: aquele é seguramente o rei de Israel, e o atacaram. Josafá soltou o seu grito de guerra. Os chefes de carros, vendo que não era o rei de Israel, afastaram-se dele,
Nesse momento, estirando um homem o seu arco ao acaso, feriu o rei de Israel entre as junturas da couraça. O rei disse ao condutor de seu carro: "Volta à rédea, leva-me para fora do campo de batalha, porque estou ferido." Mas o combate foi naquele dia tão violento que o rei teve que ficar de pé em seu carro diante dos sírios. Morreu ao cair da tarde. O sangue corria de sua ferida e inundava o seu carro. Ao pôr do sol, ouviu-se um clamor que corria por todo o exército: "Volte cada um para a sua cidade e para a sua casa. Morreu o rei." Levaram-no para Samaria e enterraram-no ali. Quando lavaram o carro na piscina de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei e as prostitutas banhavam-se ali, conforme oráculo do Senhor. O restante da história de Acabe, suas ações, o palácio de marfim que construiu, as cidades que edificou, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Acabe adormeceu com seus pais e seu filho Ocosias sucedeu-lhe no trono. No 4º ano de Acabe, rei de Israel, Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Salai. Andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que é bom aos olhos do Senhor. Todavia, não desapareceram os lugares altos, onde o povo continuava sacrificando e queimando incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. O restante da história de Josafá, seus grandes feitos e suas campanhas, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Expulsou da terra as prostitutas sagradas que ainda restavam no tempo de seu pai. Não havia então rei em Edom, mas um governador que exercia as funções de rei. Josafá construiu um navio de Tarsis para ir buscar ouro em Ofir, mas não pôde ir, porque seu navio naufragou em Acion-Gaber. Ocosias, filho de Acabe, disse a Josafá: "Deixa os meus servos embarcar com os teus." Mas Josafá não quis. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Seu filho Jorão sucedeu-lhe no trono. No 17º ano de Josafá, rei de Judá, Ocosias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o mal aos olhos do Senhor e seguiu os caminhos de seu pai e de sua mãe e de Jeroboão, filho de Nabate, que tinha arrastado Israel ao pecado. Prestou culto a Baal e prostrou-se diante dele, provocando desse modo a cólera do Senhor, Deus de Israel, como fizera seu pai. Segundo livro das Crônicas, capítulo 23. No 7º ano, Joiada, cheio de coragem, conquistou a fidelidade dos centuriões Azarias, filho de Jeroam, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maasias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zecre. Percorreram Judá e reuniram os levitas de todas as cidades de Judá, assim como os chefes de família de Israel. Em seguida, retornaram a Jerusalém. Todo esse grupo fez uma aliança com o rei no templo. Eis, disse-lhes Joiada, o filho do rei que deve reinar, segundo a declaração do Senhor referente aos filhos de Davi. Eis o que deveis fazer. 1/3 dentre vós, sacerdotes e levitas, que fazem o serviço do sábado, estará de guarda às portas do templo. Outra 1/3 parte vigiará o palácio real e outra 1/3 parte guardará a porta de Gesod, enquanto todo o resto do povo ocupará os átrios do templo. Ninguém entra no templo a não ser os sacerdotes e levitas em serviço, os quais podem entrar, pois estão consagrados. E todo o povo observará o que foi ordenado pelo Senhor. Os levitas, com as armas na mão, rodearão o rei, e todo aquele que tentar entrar no templo será morto.
Seguireis o rei em todas as suas idas e vindas. Os levitas de todo o Judá seguiram à risca todas as ordens do sacerdote Joiada. Cada um deles reuniu seus homens, tanto aqueles que começavam seu serviço no sábado, como aqueles que terminavam, pois o sacerdote Joiada não tinha dispensado nenhuma categoria. Ele próprio entregou aos centuriões lanças, como também os escudos pequenos e grandes do rei Davi, conservados no templo. Em seguida colocou toda a tropa com as armas na mão ao longo do altar e do edifício, desde o ângulo sul até o ângulo norte do templo, de tal modo que rodeava o rei. Em seguida trouxeram o filho do rei e o cingiram com o diadema e lhe entregaram a lei. Ele foi proclamado rei. Joiada e seus filhos o ungiram e gritavam: Viva o rei! Atália, contudo, ao ouvir os gritos do povo que acorria para aclamar o rei, dirigiu-se através da multidão ao templo do Senhor. Eis o que ela viu: o rei de pé sobre um estrado à entrada do templo, os chefes e os tocadores de trombeta ao lado dele, todo o povo alegre ao seu lado. Enquanto tocavam as trombetas, os cantores, com instrumentos de música, dirigiam os cânticos de louvor. Então ela rasgou seus vestidos e gritou: Traição! Traição! Mas o sacerdote Joiada deu esta ordem aos centuriões que comandavam as portas: Arrastai-a para fora, por entre as vossas fileiras. Se alguém quiser segui-la, passai-o a fio de vossa espada. Pois o sacerdote tinha impedido que a matassem dentro do templo do Senhor. Agarraram-na e, ao chegarem ao palácio real pelo portão dos cavalos, ela foi morta nesse lugar. Joiada fez uma aliança entre si mesmo, o rei e o povo, uma aliança segundo a qual o povo devia pertencer ao Senhor. Então toda a população dirigiu-se ao templo de Baal e o demoliu. Quebraram seus altares e suas imagens e assassinaram diante dos altares Matã, sacerdote de Baal. Em seguida, Joiada postou sentinelas no templo do Senhor, sob a direção de sacerdotes e levitas, que Davi tinha dividido em categorias no templo para o oferecimento dos holocaustos ao Senhor, assim como está escrito na lei de Moisés, entre cantos de alegria, conforme as disposições de Davi. Colocou também porteiros às portas do templo, para que ninguém, atingido por alguma mancha, nele pudesse entrar. Tomou consigo os centuriões, as pessoas importantes, aqueles que exerciam alguma função entre o povo, assim como toda a população da terra. Fizeram todos um cortejo ao rei quando este saiu do templo do Senhor. Entraram no palácio real pela porta superior e estabeleceram o rei no trono. Toda a população da terra regozijou-se, contudo, a calma reinava na cidade, enquanto Atália era morta com um golpe de espada. Senhor, obrigado pela tua bondade e fidelidade que sempre conduzem os cursos da história, Senhor, mesmo quando a gente não vê e não percebe. Nos ensina a confiar em Ti e a caminhar em fidelidade à Tua palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós vimos aqui em 1 Reis 22, o que nós vimos em 2 Crônicas. Em 2 Crônicas 23, nós lemos sobre Atalia, ou Atália, filha de Acabe, a esposa de Jorão e mãe de Azias, que fez dela mesma uma rainha e matou toda a família real, a descendência real de Judá, e eliminou toda a reivindicação ao trono. Mas por 6 anos, Atália, enquanto Atália reinou como rainha, ela não sabia que Joás, um dos filhos de Azias, tinha sido escondido. Então, como o Senhor prometeu a Davi, que da linhagem dele, da linhagem de Judá, ia vir o rei de todos os reis, o rei dos reis, o sacerdote eterno que é Jesus. Então,
os sacerdotes coroaram Joás como rei de Judá e Atália foi morta, né? A gente vê que é bem pesado, assim, muita violência, mas era assim que funcionava, sobretudo a monarquia, gente. Quando um rei ascendia ao trono, era preciso matar, ele matava, né, a linhagem toda do outro para ninguém reclamar o trono depois. Era bem complicado, mas enfim, é o que é a história. Antigamente as coisas eram mais pesadas mesmo, eram povos guerreiros, como eu já expliquei várias vezes. E o sacerdote Joiada fez uma aliança, né, gente? Entre o povo, entre o rei, né, de serem o povo de Deus, né? Foi uma retomada ali também da aliança com Deus, né? Joásias tem somente 7 anos quando ele começa a reinar, mas ele tem boas pessoas influenciando ele, bons conselheiros, isso é muito bom, né? Depois da infidelidade de Atalia, as pessoas voltam, né? À medida da fidelidade, a seguirem o Senhor, né? Sobre o reinado de Joás. Como nós vemos seguindo aqui os eventos, né? Nós vimos novamente a promessa de Deus que ele ia permanecer fiel ao seu povo, mesmo quando o seu povo não era fiel. Você vê tantas infidelidades, tantas coisas, mas Deus continua vendo Israel como seu povo escolhido, Deus continua agindo, Deus continua protegendo, sabe? Isso é muito importante. Depois, nós vimos que muitas vezes nós não somos filhos e filhas fiéis de Deus, mas Ele continua sempre fiel, né? Com um amor incondicional, com um amor fantástico. Nós vemos também o reino de Judá, né? O rei de Judá indo visitar, né, o rei de Israel. Ambos iriam sair para a guerra. E o rei de Josafá, o rei de Judá, o homem de Deus, falou: vamos consultar o Senhor. E todos os profetas da corte, pagos para falar o que o rei queria que eles falassem, falaram: você vai ganhar essa guerra. Mas chamaram Miqueias, o rei já tinha uma birra com Miqueias, porque Miqueias era fiel a Deus, não falava o que o rei queria ouvir. E Miqueias falou: olha, se vocês forem, vocês vão perder, porque não é essa a vontade de Deus, né? Há um decreto de Deus contra vocês nessa situação, né? Mas eles não ouviram, né, a profecia de Miqueias, infelizmente. E muitas vezes a gente tende a querer escolher os pregadores, ouvir somente quem fala o que nos agrada, mas muitas vezes a palavra de Deus ela nos desinstala, ela não nos agrada. Vimos que o rei de Israel, mesmo tendo se disfarçado, acabou morrendo, porque não ouviu a palavra de Deus, porque não se deixou guiar pela verdade de Deus, né? Isso é um sinal para nós também. Precisamos ouvir as profecias, precisamos ouvir a palavra de Deus, mesmo quando não seja agradável, mesmo que não corresponda, quando não corresponda à nossa sensibilidade, que tudo é bonitinho, que todo mundo tem que estar certo, né? Às vezes não. Às vezes a palavra, ela nos desafia, mas precisamos nos dobrar, sabe, gente? Obedecer a palavra de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo com no mínimo mais 3 pessoas, manda nos seus grupos de WhatsApp, isso é muito importante. E leia Cântico dos Cânticos, capítulo 8, leitura complementar de hoje. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Fazer parte da nossa família. Fazer parte da nossa família.